Fala pessoal, o conto fonográfico de hoje é uma aula, literalmente, uma aula que eu tive com o Elliot Scheiner. Quem que é o Elliot Scheiner? Foi o cara que mixou o primeiro DVD 5.1 do Sting, ganhou vários Grammys, um disco maravilhoso que ele fez foi o Two Against Nature, do Steely Dan. É um cara sensacional, um engenheiro de áudio da pesada, engenheiro e produtor, mas mais um ofício de engenheiro. E eu tive o prazer, a honra de trabalhar com ele na Berklee. Os próprios professores me escalaram para ser assistente de gravação dele durante um período de uma semana que ele estaria lá na escola produzindo a faixa de outros alunos, inclusive uma faixa linda, meio folk, rock, legal pra caramba. E o cara tirou uma onda. E o que eu mais aprendi com essa experiência? Primeiro, a simplicidade, em todos os níveis. A simplicidade dele no trato com as pessoas, a simplicidade dele no manuseio dos equipamentos e na hora de decidir as coisas também, sempre muito prático, muito simples, e eu adotei isso pra minha carreira, literalmente. Foi um momento glorioso pra mim, onde eu tive uma educação em uma semana de assim, anos, né? Como é que ele trabalhava? Bom, primeiro que ele era super fã de um microfone que eu já falei aqui algumas vezes, que é o SM57. Um microfone simples. Ele usava o SM57 em quase tudo. Na caixa de bateria, em cima, embaixo, amplificador de guitarra. Usava o SM57, inclusive, para gabinete de baixo. 57 para voz, backing vocal. E eu pude ver na prática, assim, várias situações onde o 57 brilhou, mas por vários motivos. A gente estava gravando um órgão, e quando a gente grava um órgão, tem a caixa Leslie. E a gente microfona a Leslie com L e R. A gente tinha dois U87 de uma sessão que já estava acontecendo, ele deixou os microfones e o pau quebrou. E o cara chegou e tocou o órgão maravilhoso, né? Além de ter também um RE20 captando o alto-falante grande, que a gente chama de sub na caixa Leslie, né? Nos graves. E aí, cara, o U87 começou a distorcer. Tinha muito SPL também, o cara tocava bem alto, justamente para trazer essa coisa robusta da caixa vibrando, né? Essa coisa bem forte mesmo, muscular, né? Da caixa Leslie, se é que eu posso dizer. E aí, cara, eu não esqueço, ele falou assim, coloca o 57 lá. Na hora que ele colocou o 57, ele trocou um microfone de $3.000 por um microfone de $89 e deu um banho no U87. Então, assim, depois dessa aula eu vi que o preço, ele é uma relevância, sim, em equipamentos, mas mais do que isso é como que você vai usar o seu equipamento, dependendo da situação. Outra coisa que eu achava demais nele, que ele trabalhou numa SSL 4000 para registrar todo o fonograma. E a gente tinha lá na Berklee, sim, periféricos mil, compressores Summit, todas as formas de LA, 2A, 3A, 4A, 1176, os Manleys, API, bota nome aí. Mas no final das contas ele não usou nenhum deles, nada, só o console, que também não é só, né pessoal, uma SSL 4000. Mas ele poderia estar testando, né, igual vários engenheiros de áudio têm esse fetiche. Não, o fetiche dele era no ser humano e na música que ele estava produzindo, na fonte sonora. Ele era um cara muito cuidadoso com isso também. Angulação de prato de bateria, disposição dos instrumentos na sala, posicionamento, ele era um cara muito diferente. Sinceramente, ele não estava nem aí para os circuitos, bits and bytes aí de equipamento, não. Ele era um cara realmente de um trato bem simplório, mas ao mesmo tempo não confundir que a simplicidade é o mais alto nível de sofisticação. Acho que foi Leonardo da Vinci que falou isso, inclusive. E aí, galera, a gente enquanto aluno pirava, né? A gente pirava naquele tanto de equipamento, queria colocar cascatas e cascatas de equipamento, experimentar isso, rodar botão ali e tal, testar. A gente estava aprendendo, a gente precisava disso. E chega o cara que é o bambambam do universo, vai lá trabalhar e não usa nada. E no final das contas foi o som mais maravilhoso que eu ouvi ali, presencialmente. A gente trabalhou com um tanto de engenheiro fera lá na escola, mas esse cara mostrou de uma forma simples o som mais maravilhoso que eu já tinha ouvido ali naqueles monitores dos estúdios da Berklee. O cara trazia, por exemplo, o contrabaixista pra dentro da técnica e passava por uma direct box, se não me engano era Countryman, né, uma ativa por sinal, e aí ia direto pro pré-amplificador da SSL, que também é um super pré. Eu só tô mostrando que assim, o pessoal fica de, pô, valvulado, presa e tal, e não é por aí somente, tá? Isso aí é um adendo, é uma ferramentazinha, um sabor que você pode ter no seu som, mas o som tá em outros lugares também. E ele mostrou isso pedindo pro baixista, fecha um pouquinho o botão do tone, abre um pouquinho, vamos trocar de captador, vamos mudar a posição um pouquinho do instrumento, de repente esse rama aqui vai ajudar quando a gente distorcer um pouquinho. Cara, umas coisas assim que era surreal. Inclusive eu não esqueço de um momento onde o guitarrista tava tocando e tava rolando uma confluência ali louca de harmônicos e a gente não tava entendendo se tava afinado, desafinado,
conjuminado. Acontece isso, psicoacústica, tá? Que é o órgão bem nas grimpas lá, e essa conjuminação de harmônicos, porque distorção é isso, tá? É agregar harmônicos ao seu sistema a ponto que a sua waveform vai se quadrificando, vai se similarizando a uma square wave, por causa da introdução de harmônicos. Isso aí eu entro em detalhes depois. Os alunos da Universidade do Áudio têm consciência disso. E foi legal demais ver como é que ele trabalhava a fonte sonora para que agora a gente não tivesse essa percepção psicoacústica, porque em solo o órgão estava ótimo e em solo estava ótima a guitarra também, os dois juntos que confluíram. E aí eu aprendi uma outra lição como produtor e engenheiro. O solo que a gente escuta e às vezes fica tratando e fica ali julgando é simplesmente para ganhar intimidade com a track. Então quando eu estou equalizando um bumbo, digamos, eu coloco em solo, eu estou entendendo ali como é que ele funciona sozinho, criando uma intimidade, estando próximo do bumbo. Mas na hora que eu coloco ele em contexto, eu estou colocando ele para se socializar com outros instrumentos. E foi exatamente isso que ele me ensinou. Ele não estava preocupado em solo com as coisas. Ele estava vendo como é que tudo conjuminava junto, como é que as coisas confluíam e como é que essa mistura de harmônicos agora dava a culinária final. Ele não provava muito os ingredientes. Ah, esse açúcar orgânico com essa farinha de trigo não sei o quê. Ele estava já pensando no todo, ele já estava pensando no prato de comida, na história inteira. Então isso para mim foi muito marcante, porque um jovem de 19 anos com a responsabilidade de acompanhar um gênio da engenharia de áudio, perto a perto. Quando eu falo acompanhar, eu fui escolhido para ficar assim, de babá dele. Se ele queria um cafezinho, se ele queria uma água, se queria um novo pet, se queria trocar qualquer coisa, se queria mudar a caixa da bateria, colocar um microfone de comunicação, eu era basicamente o cara que fazia tudo para ele. Eu era os braços dele, ele era o cérebro, literalmente. O cara era muito musical, apesar de não tocar nenhum instrumento. Aí vem uma outra lição. Engenheiros e produtores que ficam assim, mas eu não toco muito bem, eu não sou um instrumentista, um arranjador fera, mas calma aí, você não precisa ser não, é uma outra profissão. Se você for, ajuda muito, claro. Quem tem conteúdo musical vai ajudar muito na produção, mas você tem que entender de produção. É um outro ramo. Da mesma forma que eles músicos, letrados, condecorados, estudiosos, que sabe tudo de música, na hora que entra para ser produtor, às vezes não é ele que vai ser um bom produtor. É uma outra história. O produtor musical que conclui um trabalho, que apresenta um produto, ele tem que ter várias dinâmicas, várias qualidades distintas, várias percepções ali, inclusive um trato social absurdo. Então assim, voltando à parte técnica, esse cara me ensinou demais. Olha que lição essa do solo, né? A gente fica tão preocupado com o instrumento individual, vamos pensar num contexto, o cara já via a figura como um todo. E aí vai vir um desfecho, que eu tô louco para apresentar para vocês, que é qual? Chegou o momento da mixagem, e aí não tinha só os alunos da Berklee não, tava todo o clã de professores renomados, com doutorado e tudo lá, para ver o cara mixar, né? A gente tá falando de um popstar do áudio. E aí ele começou a mixar, e todo mundo só assim, caramba, que som que tá chegando, olha a bateria, olha o que ele fez com o baixo. E o som foi ficando, cara, um som incrível, porque as tracks já estavam incríveis, com um nível de flexibilidade absurda, porque ele não comprimia, não equalizava, ele não tratava as tracks anteriormente, justamente para ter essa flexibilidade ali no momento de mixagem. E foi também uma coisa que eu carreguei, sem desdenhar dos que processam antes de gravar. Isso é uma outra história, uma outra escola, inclusive, né? A do Elliot Shiner era a mais simples possível. Inclusive, a gente gravou em fita magnética, em 2 polegadas. E se você visse o VU, nada passava do zero. Ele não queria aproveitar e abusar do THD da fita, que é uma coisa que vários dos engenheiros, inclusive eu fiz, e adoro também, né? Porque vem uma outra textura. Não, ele estava assim jogando seguro, o tempo inteiro jogando seguro. Como se a parte técnica fosse só o suficiente para ele só pensar em música. E pensar no ser humano, na performance, na fonte sonora. Isso que eu achei sensacional, sacou? Porque é muita coisa nas nossas mãos, né? Quando a gente está sendo engenheiro e produtor. E ele simplesmente fazia o básico muito bem feito da parte técnica e o resto era música absoluta. Voltando à questão da mixagem, aí tava todo mundo vendo ele tirando aquele som maravilhoso e ele já tinha subido a base inteira, menos o vocal. E aí ele para, vira a cadeira para a plateia, né, de alunos e professores, corpo docente da escola, e fala assim, pessoal, eu não vou conseguir mixar essa música. Eu, o quê? Olha o que esse cara acabou de fazer, ele está falando que não vai conseguir mixar. Eu não conseguia nem um centésimo do que ele estava conseguindo em 1 hora que ele levantou a música. E aí ele falou, eu estou muito desconfortável, porque eu sou habituado a um outro console. Eu gosto de mixar na Neve. E a SSL é muito diferente para mim, então eu não estou satisfeito. Está complicado para mim. Eu falei, caramba, peraí, para tudo. Deixa eu analisar isso agora filosoficamente e praticamente. O que esse cara acabou de me falar? Primeiro, a humildade dele de virar e se referir agora àquilo que era sensacional que ele estava fazendo,
fazendo como algo que para ele não estava sendo prazeroso, porque ele não estava chegando aonde ele queria e que ele não estava achando bom. E que agora ele estava pedindo desculpa por não estar conseguindo concluir o som que estava na cabeça dele. Então foi um jogo para mim assim psicológico que, pô, você não vai continuar, mas a galera tá gostando. Não, eu não vou continuar, porque eu vou fazer uma outra coisa por vocês. Eu vou levar ela pro meu estúdio, pra minha Nive, vou filmar tudo e vou mandar pra vocês e dar de presente pra vocês essa aula. Outra aula que eu tive. E a gente tá falando de 1999. O cara filmou a aula, deu de presente pros alunos, agora perpetuamente, e também pros professores, né, que lá estavam. E aí eu pensei, olha, então ele conseguiu estar em vários lugares ao mesmo tempo com o vídeo. E agora os alunos poderiam ter as suas lições a partir deste vídeo, sem ele precisar repetir para todo mundo. Isso aí, cara, ficou numa gavetinha aqui do meu cérebro. Não é à toa que depois eu virei um professor também virtual com a Universidade do Áudio. E mesmo antes da Universidade do Áudio, há 4 anos atrás, eu já filmava minhas aulas para dar para os meus alunos. Então, assim, olha como é que é importante quando a gente encontra uma pessoa diferenciada e a gente quer aproveitar o máximo dessa experiência, como é que abre, ramifica, cria vários capilares para a sua vida inteira profissional. Então, assim, foi sensacional, mas vou continuar a mixagem. Então ele chegou e falou isso, que ele ia mixar na Nive, e aí no final das contas, o melhor. Ele virou e falou, mas quem quiser vir cá no console e ver o que está acontecendo, porque ele só trabalhava com console, era só EQ dinâmicos da SSL, não plugava nada. Imagina os compressores externos que tinham, os Pultecs maravilhosos que tinha de equalizador, não, só usava o console. E aí ele abriu a porteira para quem quisesse ver, examinar o que ele tinha feito no console. Cara, primeiro que todo mundo fosse... Parecia uma manada no console. Mesmo na gringa, que os caras ainda são um pouco mais educados nessa questão de fila. Eu tenho que falar porque é verdade. Bicho, eu sei que os professores organizaram pro pessoal ir vendo. E aí, aqueles primeiros que passavam pela mesa fizeram assim, ó. E não acreditavam no que estava sendo feito. E aí foi a minha vez. Na hora que eu pisei de frente ao console, eu fui ver o que ele estava fazendo. Era assim, cara. Era milimétrico. Ciro, parecia que não tinha nada. Eram as coisas mais básicas, simples, que nós, estudantes, a gente aprendia. E a gente falava, isso aí é muito básico, eu já estou um pouquinho mais... Não. Ele foi, tipo assim, no Dó, Ré, Mi, no Beabá, nas 5 notas da pentatônicas bem usadas. Ele foi o mais simples possível, naquela mix que ele não estava a fim de continuar, porque ele não estava confortável. E o que ele tinha feito suava de um jeito que... E aí eu te falo, vocês músicos, vocês produtores, vocês engenheiros que estão aí atrás do grande atalho, atrás da grande busca, do grande equipamento, do grande investimento para o seu estúdio, estão perdendo a oportunidade de enxergar de forma holística a profissão, o ser humano por trás do maquinário. É ali que reside a qualidade, não no maquinário. Obrigado, mestre Elliot Scheiner, por ter me dado essa experiência que mudou a minha vida e que agora me faz passar para vocês, espero mudar um pouco da vida de vocês também. Universidade do Áudio, mudando o cenário fonográfico.